mestre de Ronaldo Torres. Você vai curtir e indicar 2 pessoas lá. Nos comentários vai dar tudo certo. Estamos juntos aqui na Tempo FM e tem pregador Luo. Para você que está na sintonia, que Deus abençoe. Você aqui, vem pra cá você também. Você no Instagram, é Facebook ou é Instagram, meu filho? Facebook. Facebook, Ronaldo Torres, O no meu Facebook. não. O D não trabalha ainda não. O meu já trabalha há muito tempo. Márcia Batista, digníssima. Muito bem, lembrei agora. Graça Oliveira. Olha, gente, tem aqui. Eu vou aqui divulgar aqui uma situação aqui, tá certo? Você que está acompanhando aí, muito boa noite. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. Olha só, eu vou pedir para você... Opa, Edinaldo, manda bem pra cá você também. Cadê o Ronaldo Torres aqui? Deixa eu ver. Tamo aqui, ó. Jefferson, Ronaldo, Jefferson, Ronald, tá bom? Temos que seus fiscais questionar, reclamar, tal. Muito bem. Mande um abraço aí pra Cristina lá do Crato, Roberto, Edileuza. Muito bem, Cristina. Vai dizendo aí, meu filho, vai dizendo. Tem muita gente aqui Ronald, nos lá ouvindo. em São Paulo, Guarulhos, ouvindo. Uma abração pra você, pra toda a família. Sua terrinha, querido, Guarulhos, né? Nossa terra lá, com certeza. Não, a sua. A minha, a nossa, do meu irmão. É. Tô falando assim, a nossa. Fale que eu Pois te- é, tem escuto. muita gente aqui. Meu amigo Iata Anderson, que está ainda viajando, né? Se eu não me engano, deve estar fazendo aniversário dia 6, né? Eu acho que é mais ou menos essa data, tá? Já quero logo parabenizar você. Vi suas fotos lá em Jericoacoara, não sei se você está viajando ainda para Jeri, né? Meu amigo presbítero Arnon, não é Arnon Bezerra, é Arnon, presbítero lá da Assembleia de Deus. Né? Não, é diferente, né? Verdade. Também mandar um abraço aí para Ana Cristina, minha aluna lá do Crato, Eu né? tive uma- Lembrando que terça-feira estou lá no estado, no estado do Pará. Setadeb. 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 Muito bem. E depois eu vou estar sorteando algumas coisas do ateliê dela, que até hoje eu esqueci de trazer as coisas do ateliê dela. Meu amigo Roberto da Sucan, Edileuza também, Josivan Gomes, né? Aqui todo mundo conectado. Rapaz, Iata tá em Sobral, rapaz, é gostar de viajar, viu? Tinha aquela época que era Henrique viajando, tinha até uma piada, né? Henrique viajando Cardoso. Era. Viajava demais. Muito O bem. cara viajava, viu? E aí aqui é o Iata. O cara tá ficando velho, aí é só viajando. Ô, coisa boa. Feliz Ano Novo, Edileuza. Esse é o primeiro programa do ano, é verdade, né? Deus te abençoe de uma forma poderosíssima, tá bom? Muito bem, estamos aqui na Tempo FM 101,5. Daqui a pouquinho o Ronaldo vai trazer aqui uma mensagem aí na hora do herege, que vai ser, o negócio é sério, viu? Terceira Guerra Mundial, será que acontece? Fizeram uma Muito- pergunta, né? O Nathanael Bremer tá acompanhando aí. nos fez uma Voltou, pergunta. digníssima, tamo junto. Rian. Ronaldo, baseado no livro de Mateus, Baseado? baseado, né? Ah, não é o... Não. Esse não é o... É tanto que teve um contexto, né? Para a gente fazer uma interpretação de qualquer coisa, isso chama-se hermenêutica, né? A arte de interpretar. Então o contexto pode estar antes ou depois. Por isso que eu digo, baseado no texto de Mateus, né? Isso, baseado. Muito bem, mano. Baseado Muito no texto de Mateus, né? Ele perguntou se nós já estaríamos com esses rumores de guerras, uma nação insurgindo contra a outra. Será que nós teríamos uma terceira guerra mundial? E aí eu disse a ele que é possível? Mas não teremos. Aí eu disse que hoje no programa nós vamos tratar justamente disso para a gente melhor entender essa questão do que a Bíblia fala, tá bom? Um abraço para minha amiga Cássia também, Cássia Cruz, a Mauri Barros também, meu amigo Cláudio também. É muita gente aqui, viu? Muito bem, muito boa noite para você que está acompanhando o Conexão Gospel 101, você que está aqui, meu povo. Olha, atenção aí, você conhece, já ouviu falar em atrofia muscular espinhal? Como é o nome? Atrofia muscular espinhal proximal. Atrofia muscular espinhal proximal tipo 1, o SMA ou AMI, é uma forma grave infantil de atrofia muscular espinhal proximal, tá certo? Caracterizada por fraqueza muscular grave, progressiva,
hipotonia resultante da degeneração e perda dos neurônios motores inferiores da medula espinhal Misericórdia, e do que núcleo doença é do essa? tronco cerebral. De atrofia espinhal muscular, são causados por uma lesão no gene chamado SMN, cromossomo 5q13. Esse aqui é coisa, isso aqui é termo médico da medicina, tá certo? O AME aqui, ó. O gene defeituoso que provoca AME, mas que não tem AME, ou seja, atrofia. Tem aqui um caso de uma criancinha, uma lindinha de Jesus, que nasceu e começou, ela nasceu normalzinha, ela pequenininha ainda ficava assim, deitadinha de bruços, mas já levantava o pescoço, já se movimentava, só que apareceu esse probleminha com ela, e ela tá aí, né? Olha só, a Marina, você quiser conhecer, segue aí, segue você do Instagram, segue, né, o Instagram Cure a Marina, Cure a Marina, tá bom? Cure a Marina. Aqui diz aqui, ó, fui diagnosticada com AME. Precisamos da dose única do Zolgensma, que custa R$9.000, né? Rapaz, é isso que é revoltante, viu? R$9.000. Agora, MM, eu não sei quanto é isso aqui, não. Agora eu não entendi. E aí ela tá até fazendo uma campanha. Você pode entrar aí. Você, meu querido, que está ouvindo o Conexão, tem Instagram aí? Você tá com o celular em mãos? Você tá com o Instagram ativado aí? Então procure no Instagram Cure a Marina. Tudo junto, né? Cure, de curar, Cure a Marina. Tá certo? Então você pode fazer doação. Tem aí, vai ter as informações de conta, para você. Olha, lindinha, olha aqui a foto dela. Ó, você que está acompanhando, deixa eu mostrar para vocês aqui. Partiu o coração, tá, né? Olha, quem é coisa, pai. Ó, essa aqui eu estou ao vivo e estou mostrando para você. Essa bebezinha, tá certo? E ela precisa de um milagre. O e descanse Deus, bem, pegar a estrada, viu, meu amigo? Pode chegar nas mãos dele, ligue pra gente, ele pode te usar. Ele pode te usar para te abençoar, tá certo? Cure a Marina, tá certo? Ela precisa muito, né? Marina também, aqui, você pode entrar em contato com os familiares dela, tá certo? E ela precisa muito. A meta é 9 milhões, meu pai eterno. Não, pois então, meu amigo. Mas é um milagre. Só Jesus pode fazer. 9 milhões. Fazer, tá certo? Então, mas eu creio que Deus pode fazer. Deus pode operar um milagre, ela não gasta nem um centavo. Então, tá aqui, tá certo? Eu mandei para você aqui, tá certo? Que Deus possa estar derramando chuvas de bênçãos. Então, nós precisamos, né? Então, você que tem aí um caso, nessa questão da AME, então, você ore, peça a Deus para que possa ser abençoado, né? Marina, doações abaixo, e já está pelo Brasil todo, né, fazendo essa campanha, e nós possamos aqui estar ouvindo algo da parte de Deus para a sua vida. Creia tão somente porque Jesus é bom e a bênção é grande. Eu vou fazer uma oração aqui, mandar uma mensagem lá para o seu Roberto, né, que está lá em São Paulo, né? Está lá em São Paulo, né? E a gente aí manda um abração para ele, seu Roberto, toda a família. Então eu vou botar uma música aqui e nós já vamos entrar falando sobre essa questão aí do que aconteceu, né? O que aconteceu aí com esse general do Irã, né? O negócio foi sério. Eu, na correria, não estou acompanhando os jornais, eu estou vendo só pelas redes sociais, e o negócio é sério, né? Que Deus possa estar abençoando, Deus possa estar derramando chuvas de bênçãos. Silvana, digníssima, muito boa noite para você. Meire Araújo, Kátia Barcelar, José Carvalho, muito boa noite para vocês também. Cício Justinelli, digníssimo, grande empreendedor da área da construção civil, abençoador de vidas, gerando emprego e renda ali em Aurora e na região do Cariri, tá certo? Você tá querendo aí, desbravando, né, levando mais progresso para a cidade de Aurora e região, né? E também, com certeza, proporcionando esporte e lazer, com parceria com o governo do estado. Cício Justinelli, um abração para você, para sua esposa digníssima, para os seus meninos, né? Os futuros alunos do Colégio da Polícia Militar, Coronel Evandro Macedo Júnior, um abraço para você, grande empresário, empreendedor, área da construção civil também, que Deus derrame chuvas de bênção sobre a sua vida. Você é uma bênção, Cícero Justinelli, um abração para você e toda a família, estamos juntos. Genilma Ferreira está aqui também.
Quer participar do sorteio? Vou botar o seu nome no sorteio para você concorrer a uma barca de açaí do Açaizeiro hoje no Conexão. E agora eu quero mandar aqui a nossa programação. Muito obrigado por tudo. Você que está aí na sintonia, deixa Deus trabalhar na sua vida, creia tão somente, né? Porque Deus é muito maravilhoso na minha e na sua vida. Vou colocar assim, viu, Genilma, Neire, Luísa Cipriano. Vou colocar assim o nome pra você, Juninho. Sobrevivente sou a tempestade. Luísa Cipriano, Neire, Genilma. Ajeita esse bicho aí, ó. Tá pegando não aqui não. Tá pegando aí? Agora vai. No trianguinho, no trianguinho. Eu gosto muito de triângulo, sabe? Claro. Não gostar, amigo, que ela tá lascado. Minha vida bermuda. Aí, meu povo, que Deus abençoe. Gleice Silva, Ellen Machado, tá colocado aqui, tá bom? Luísa Cipriano, eu coloquei o seu também. Ellen Machado, muito bem. Ellen. Ei. Quem mais? Ah, Gleice, você também tá com a gente aqui. Lá dentro da formatura, um cabinha lá. Ainda bem que já não tá de forma. Eu digo, meu irmão, você tá aí envergonhando a corporação, meu amigo. Moreninho, né? É, homem. Oh, meu. Tu viu que eu falo, brinca com ele várias vezes? Aí, meu povo, Ellen, tudo bem? Ana Maia, você também digníssima, estamos juntos aqui. A música Change S5 por cada sonho. Vou procurar aqui, meu irmão. Esse é o Conexão Gospel aqui na Rádio Tempo FM. Estamos ao vivo aqui, viu? Ó. Aqui o carequinha de Jesus aqui, ó. Estamos tocando o Anderson Freire, né? Meu carpinteiro é Jesus, tá bom? Eu quero dizer para o senhor que não importa a circunstância, a situação, como eu me encontro, como eu me encontro, tem que deixar toda a nossa ansiedade, nosso esquema, queremos entregar a Cristo, queremos mais que Deus, que as circunstâncias nos mostrem o contrário, com Jesus na frente, nossa fé ainda, entronizada na porta que é Deus de Jesus, nós vamos vencer. Ele não está sofrimento, pecaminoso, guerra, doenças incuráveis. Mas esse Deus preparou para mim, para todos nós. E confiamos e entregamos a nossa vida nas mãos do poleiro, do naquele, do carpinteiro, de Deus Todo-Poderoso. Nós vamos na mão do poleiro. Nós teremos aí preparados teremos a eternidade para levar Deus me ouve. Nunca teu amor, seu amor está calado. Deus te abençoe. Deus proporcione dias melhores aqui nesta terra. Deus te dê saúde. Em nome de Jesus, Deus te dê sua bênção. Que possa estar glorificando o nome de Deus poderoso. O Brasil te deu saudade. E cada dia Deus prepara aí para que nós vemos novamente aí. Que toda essa família. Deus abençoe. Não. Essa música é lindíssima, o Meu Carpinteiro.
Aqui no Conexão Gospel 101. Anderson Freire. Muito bem. Anderson Freire, que Deus abençoe aí. Jefferson, seu Roberto, Dona Eva, Adriana, Janderson, toda a família em Guarulhos. Que Deus derrame chuva de bênção para todos vocês. Você que está aqui com a gente, né, que Deus derrame chuvas de bênção mesmo em nome de Jesus. Muito bem, agora 10 horas e 36 minutos, Ronaldo Torres. Vamos, Ronaldo, vamos aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos aqui no Conexão. Ana Maia está aí também com certeza. Conexão de parabéns, 16 anos. Deus é bom e a bênção é grande. É isso mesmo, Ana Maia. A Gabi Souza, Pedro Pinheiro, que Deus abençoe, Hermano Pereira. Miriam Micaele Nascimento, digníssima. Um abração para você aí, tá certo? Todos aí, você. É a paz do Senhor Jesus, que Deus cuida de mim com Kleber Lucas, toco já já com certeza. Ellen Machado, coloca a música do Ministério Zoe. Quieta minha alma. Eita, vou preparar aqui também. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Rumores de guerra, guerra e rumores de guerra. O que é que está acontecendo com o mundo? Teve aí detonaram, explodiram literalmente o carro de um oficial, um general lá do Irã, e aí disseram lá que não ia ficar assim, né? Alguém de lá ficou furioso, dizendo que ia detonar, que ia mandar míssil, não sei o que, não sei o que. Será que estamos à beira da Terceira Guerra Mundial? A Bíblia fala que no final dos tempos, né, no início, no princípio do fim, né, dores de parto, a terra sofreria dores de parto, rumores de guerras e rumores de guerra, filho levantando contra pai, pai contra filho, e tudo isso nós estamos vendo sobre a terra, tá certo? E aí, gente, esses aí, em nome da cultura, em nome do humor, satirizando, escandalizando, detonando, desmoralizando, querendo desmoralizar Jesus Cristo, né? Esse filme nem passou, né? Nem passou, glória a Deus por isso, né? Um filme de Natal, aí fala que Jesus é homossexual, né? Nada, Jesus é santo, aí, é o Salvador. Que teve um maluco, né, que foi lá e... Pois é. E fez soltou uma bomba lá. Aí né? ninguém sabe, estão suspeitando até... Estão querendo colocar ele como... tá ligado? Eu vou botar celular aqui agora sim. Estão querendo colocar ele pela Interpol, né? Para que a Interpol possa... procurá-lo, né, para ele ser indiciado como um terrorista, né? Muito bem, mas aí estão suspeitando até um áudio que colocaram lá, postaram alguém, e aí quando tiraram o efeito da voz, coincidiu com alguém do próprio abriu a porta. Eita, cuidado, o tiro pode virar, né? Essa técnica aí Adolf Hitler fez. O que foi que ele fez? Ele simplesmente para ter a desculpa de tomar o primeiro passo para a guerra, ele disse que os poloneses, o que foi que ele fez? Ele vestiu os soldados dele de polonês, né? E pediu para que eles atacassem pessoas, ou seja, atacassem os alemães, né? E quando isso ocorreu, aí só que ele esqueceu de combinar com os soldados dele que ia matar os coitados, né? Aí os coitados vestidos de poloneses, eles disseram, mas rapaz, tá aqui os soldados poloneses atacando o nosso povo, nós temos que dar agora, vamos fazer a justiça. Aí fuzilaram os coitados, alemão. Olha aí, tá aí foi a desculpa para ele invadir a Polônia, né? E começar aí a Guerra Mundial, né? A Terceira Guerra. Terceira não, segunda, desculpa. Tô querendo... Eita. Não, a terceira. Não, querido, não, Hitler lá é a segunda. Do Hitler, tá, com certeza. Então, um abração aí, Cício Justinelli. O mundo precisa de oração, o nosso país precisa de oração, o nosso estado do Ceará precisa de oração, o nosso povo de Juazeiro precisa de oração, precisa orar, precisa buscar a presença de Deus, ora quem ora, reza quem reza, mas procure a face adorada de Deus, que Deus abençoe. Fercomp amanhã, inaugurando sua loja, abrindo as portas para toda a população da região do Cariri, de Pernambuco, Paraíba, você do Piauí, a partir das 8 da manhã, Rua São Pedro, 1439. Não faça o seu orçamento, não compre nada ainda, faça a sua avaliação, leve seu orçamento aí, seu projeto para a Fercomp, e com certeza algo diferenciado você vai ter, marceneiro, você projetista, você arquiteto,
passe na Fercomp, tudo para você da arte da marcenaria, da construção, da arquitetura, você que mexe com móveis projetados, então passe e amanhã conheça a Fercomp aí, abrindo as portas para toda a região do Cariri, toda a região do interior do Nordeste, para a arte da marcenaria, para você marceneiro, arquiteto, tá bom? Então vamos aí, a hora do herege, vem para cá você também, vamos falar sobre isso aqui no Conexão Gospel 101. Um abraço para todos vocês que estão em sintonia com Conexão, a gente fica muito feliz, você meu querido, você minha querida, você meu amigo, minha amiga. Me lembrei agora da Vlad Escova. É o tempo aí. Então vamos aqui no Conexão Gospel 101. Você, meu amigão, você que está aí, muito obrigado pelas felicitações pelos 16 anos do Conexão Gospel 101. A gente fica feliz porque até aqui nos ajudou o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos juntos aqui, você que está acompanhando a nossa programação, que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Vem pra cá você também. E até a música aqui, o BG vai ser o Quarto de Guerra. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Vem pra cá você também, Conexão Gospel 101, tá na tempo, tá na boa, tá no Conexão, tá na bênção. 101,5. A hora do herege, a heresia que você precisa conhecer. Muito bem, 10 horas e 42 minutos, Ronaldo Torres. Estamos na iminência, da Terceira Guerra Mundial, Ronaldo Torres. Pois é, a paz do Senhor a todos. Ontem, à meia-noite, 23, o Nathanael Bremer, né, lá de Goiânia, ele me mandou um texto de Mateus, né, capítulo 24, quando fala sobre a questão de rumores de guerra, sobre os princípios das dores, né? E aí ele me perguntou se haveria uma possibilidade de acontecer, de eclodir a Terceira Guerra Mundial por conta da morte, né, do general iraniano, né, Qassem Soleimani, né? Esse general, ele vinha saindo do aeroporto de Bagdá, obviamente um carro com 8 pessoas, e foi atingido a mando, né, do nosso querido presidente Donald Trump, né? E Soleimani tinha 62 anos, né? O segundo homem mais importante do país, tá? Quem é o Irã, né? O Irã é um país fechado, né? Um país, quando eu digo fechado, fechado para o mundo. É um país que eles têm suspeita que eles têm bomba atômica. Eles são o 13º país em armamento militar, ou seja, é uma potência militar no mundo. Estou falando do mundo, tá? Por quê? Porque no Oriente Médio ele é o 3º país mais poderoso ali no Oriente Médio. É um dos 4 países poderosos ali no Oriente Médio, tá? Então, ele é o 4º país que mais exporta petróleo para o mundo inteiro, tá? Daí veio o medo do aumento do combustível, né? Claro, ele é o primeiro país em gás natural, né, do mundo, tá? Esse país é um país hoje que é dominado pelos xiitas. E aí vem a pergunta, agora você me embaralhou tudo, né? O que é xiita? O que é sunita? O que é isso? O que é curdos, né? São etnias, tá bom? Etnias que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, nem sempre foi assim, né? Esse país no passado, tá? Nós podemos ver que esse país é um país milenar, tá? É um país habitado há mais de 3.000 anos antes de Cristo vir à Terra, já habitados pelos chamados arianos, tá? Mas não vamos confundir com a raça ariana em que Hitler procurava, tá? Mas
era uma raça ariana que morava nesse país. Esse país, ele não é, para quem acha que é um país do Oriente Médio, ele não é um país que fica situado na Ásia, tá? Fica na região, é uma planície, né? De planície do Irã. Ele fica situado, o continente ele fica situado na Ásia, tá? Agora a região, estou falando de geografia, a região é a região do Oriente Médio mesmo, né? Fica ali nas fronteiras do Afeganistão, do Paquistão, do Iraque, da Armênia, né? E aí da Turquia. Daí a gente entender que a Turquia fica entre a Europa e a Ásia, tá bom? A Ásia Menor, tá bom? A Ásia Menor diga, meu João. Google Man, você é o Google Man. O Roberto dos Salesianos, Roberto aqui do Sulcã está ouvindo Conexão e está parabenizando aí pela... Muito bem. Obrigado pela audiência, meu querido. Um abraço para todos também aqui. O Jefferson também lá em São Paulo. Marcos Segurança lá do Açaizeiro também está na sintonia. Muita gente, né? Aqui. E parabéns aí. Continue. Então, nós podemos entender que essa nação, ela era chamado de o Império Persa, né? Ele era formado por várias tribos, tá? Várias tribos. Para quem gosta de história, era conhecido como o Império Aquimene, né? Que durou mais ou menos uns 200 anos, 2 séculos, né? Do Império Medo-Persa, que era o chamado Império Aquimene, né? Nós podemos ver que ele surgiu justamente no ano 550 a.C., tá? Por Ciro o Grande, ou Ciro o Libertador, né? Como a Bíblia Sagrada o chama, né? Então, existiam algumas cidades fortes como Perséfones, Passárgada, né? Essas cidades, elas passavam depois, quando eram conquistadas, elas eram libertadas por Ciro, né? E elas eram livres e elas agora só iriam pagar tributos, ou seja, impostos, mas elas eram livres. Você podia cultuar os seus próprios deuses, né, nas suas cidades, mas Ciro era considerado como libertador. Tanto Ciro como Dario I, nós podemos ver que ele colocou na sua legislação, Edinaldo, para quem pensa que a abolição dos escravos veio agora, né, século XVIII, século XIX, nessa época, a abolição dos escravos vem no ano 550 a.C. Aboliram lá antes de Cristo, mas depois inventaram porque de novo. Outros povos, outras gerações. Exatamente. Muito bem. Isso eu estou tratando porque não é algo novo. Muito né? bem, pessoal, aqui olha, no Instagram, Japa Lima, Jackson Vasconcelos, Leniane Leite, Daniela Lucena também, todos vocês, Ana Maia, todos aqui acompanhando a nossa programação. Tamo junto. Então, o Dario I, ele fez um decreto, né, para abolir a escravatura. Então, não queria essa questão de escravos, tá? Já chamado de libertador, o livro de Isaías, Deus, Edinaldo, chama Ciro de o meu pastor. Deus chamar um camarada ímpio de meu pastor é porque o camarada era bom. Deus, o Pai, ele chamava Deus o Todo-Poderoso. Através de quem? Ele ouviu? Através de Isaías, está registrado na Bíblia. Deus chamava Ciro de o meu pastor. Então, quando meu, sim. Por isso que eu estou dizendo que nem sempre o Irã, eu estou contando o Irã de hoje e estou falando do seu passado, como era chamado os persas, né? Que é o mesmo povo do Irã. Que é o mesmo povo do Irã. Muito tá? Bem. Tá vendo aí você aprendendo aqui é cultura, rapaz. Cultura de verdade, né? Esse negócio de cultura, não. Exatamente. Então, tanto Dario I como Dario III... Dario ou Dário, né? Dario. O Dario
o rei Xerxes, né? Xerxes, né? Não é Artaxerxes com aquele dos filmes 300, tem nada a ver, né? Na verdade, tem assim, porque essa palavra Xerxes, né? Que é justamente falar o nome de um rei. De um rei. Era um rei, né? É como César. Os Como César, todo como que atingia o status do imperador. Se ou tornava czar, César. né? Então, mas eles eram excelentes guerreiros, eles gostavam de conquistar vários povos, né? Foi o império que dominou. Esse império era tão bom, Edinaldo, no sentido da história, que eles foi quem invadiram a Babilônia e libertaram o povo judeu. Eles libertaram o povo judeu e Ciro ajudou a construir o templo, né? Eles libertaram os judeus e disseram, ó, vocês podem cultuar o Deus de vocês, apesar de que, olha que coisa interessante, o Edinaldo, a religião que o Irã, ou que os antigos persas, na verdade, eles tinham, era chamado de zoroastrismo. E o que é o zoroastrismo? Vem de Zaratustra. Zaratustra era um sacerdote, tá? Essa religião que ele implantou era uma religião monoteísta. O que é isso, monoteísta? Acreditava num só Deus, num único Deus. Eles acreditavam na ressurreição, olha aí, a similaridade com o cristianismo, né? Acreditavam em vida após a morte, o que se fazia aqui contribuía com a sua vida depois que você morresse, tá? Eles acreditavam numa espécie de inferno também, né? Eles acreditavam em tudo isso, né? Então essas cidades, Edinaldo, quando eles conquistavam, eram chamados de satrapas, né? Quando eles conquistavam aquelas cidades, já chamavam logo aquelas cidades de satrapias, desculpa, e eles colocavam satrapas que eram governantes para governar naquele lugar. E aquele governante era chamado de satrapas, ou satrapa, e iria governar as satrapias, né? Aquele lugar. Então, era um povo que vivia muito em guerra, né? Porque viviam em expansão, procurando conquistar vários povos. As suas maiores batalhas foram com os gregos, principalmente com Alexandre o Grande, né? Vale ressaltar que os medos e os persas nunca ganharam nenhuma guerra dos gregos, e aí nós podemos nos lembrar da da Guerra de Maratona, a Batalha de Maratona, a Batalha de Ternópila, né? Que foi lá no Desfiladeiro, tá? E aí a gente pode ver no Desfiladeiro, aonde tinha aquele filme Os 300, Edinaldo, e ficou no Desfiladeiro, e aí eles perderam ali depois, né? E aí nós podemos também, mas a batalha mais famosa que houve foi a de Galgamela, né? De Gargamel não, viu? Galgamela, tá bom? Foi com Dario III, tá bom? Então, nós podemos ver que esse povo, eles no passado eram conquistadores e ao mesmo tempo eles eram pessoas boas, né? Eles contribuíram com a chegada do rei Xerxes ao império, foi bom para que quando o dia do Iquipur para os judeus, o dia do perdão, né? Quando aconteceu que os judeus foram ser exterminados por um decreto, né? E aí a rainha Esté entra em ação como intercessora, né? E se vale lá do rei, e aí o rei faz um outro decreto que todo judeu poderia se defender naquele dia, né? Então, isso é comemorado até os dias de hoje, né? Em Jerusalém, tá? Então, é muito importante nós conhecermos a questão da cultura da época do passado, né? Porque, na verdade, as terras, essas tribos arianas, elas são do ano 3500
antes de Cristo, tá bom? Vale, diga-se de passagem, tá? E aí, com a chegada de Ciro, foi que houve a unificação dessas tribos, principalmente do Império do Medo e os persas, né? Se unificaram para conquistar não só a Ásia, como o Oriente e boa parte da Europa, né? E aí, por isso nós estamos chegando até o dia de hoje para conhecer o que é o Irã de hoje, né? Uma planície em que é governada hoje. E aí vem a pergunta, mas se esse povo era tão bom, e por que que hoje esse povo financia o terrorismo, né? Nós podemos nos trazer aqui à memória que na época de George W. Bush, pai, aconteceu de que começou uma guerra lá, a guerra do Golfo Pérsico, lá com o Iraque, e lá no Iraque existiam 3 povos. Esses povos que moravam lá eram justamente os xiitas, que eram 20% da população, tinha os curdos, que foram massacrados por Saddam Hussein e foram expulsos para o norte do Iraque, certo? Os curdos, daí a palavra Kurdistão, tá? E Kurdistão, os curdos. E daí 60% da população era os xiitas, né? Recapitulando aqui, 60% da população do Iraque, naquela época de Saddam Hussein, era xiita, tá? 60%. 20% era sunita, tá? Hoje nós sabemos que 90% dos muçulmanos hoje, eles são sunitas, né? Eles têm o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, tá? Seguidor de Alá, mas eles têm a Suna. A Suna deles é como se fosse uma harpa cristã, tá? Eles citam a Suna, cantam a Suna, tá? E tinha os curdos. Então, o que é que ocorreu? Quando veio o Bush filho, ele entra no Iraque, ele mata Saddam Hussein, mata aquele ditador, ele coloca agora, tira a ditadura e coloca a democracia. Obviamente, não tem nem o que fazer, porque se é democracia, se tem 60% da população xiita, é óbvio que quem vai ganhar as eleições são xiitas, né? E aí, só que nessa região existe o presidente e existe o primeiro-ministro. Mas o cargo de presidente não é válido como o nosso aqui. O cargo de presidente é só um cargo simbólico. Então, quem ganhou as eleições como primeiro-ministro, né, foram os xiitas. Então, eles começaram a governar o país. E eles eram muito massacrados, não tinham nada no poder, porque quem dominava, quem mandava, era justamente os sunitas, né, da tribo de Saddam Hussein. E aí, quando agora eles saem do poder, os sunitas saem do poder, quem governa agora o país é os xiitas, e quem fica com o cargo de presidente é os curdos, né? E aí, agora, os sunitas, eles agora reivindicam a questão de ter um Estado islâmico, né? E aí são financiados por vários governos para trazer o terror, né? O terror em todo mundo, né? E aí sempre se achava que todo xiita era radical, mas na verdade nós podemos ver que em toda a área existem os radicais. Na época de Saddam Hussein, os radicais
surgiram dos sunitas, que era a classe elitizada. E os xiitas, que eram chamados de radicais, depois passaram a governar. E aí, hoje, no Irã, é governado pelos xiitas, certo? E esses xiitas, eles são fechados para o mundo e eles têm os Estados Unidos como seu maior inimigo. Eles também entraram, se degladiaram contra o Iraque e foram financiados, né, pela antiga União Soviética, tá? Isso na época da Guerra Fria, tá? O que é a Guerra Fria? A Guerra Fria aconteceu depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, e aí a União Soviética ficou se degladiando com os Estados Unidos sobre os espólios de guerra. O maior espólio de guerra era justamente a Alemanha, dividir a Alemanha oriental e ocidental, tá? Mas eu não vou tratar disso aqui agora. Mas o que nós podemos ver é que o Irã era financiado pela União Soviética e, obviamente, os Estados Unidos financiava, era justamente mas era as tribos, né, do Iraque, as tribos até de Saddam Hussein, né, para lutar contra os iranianos, né? Mas uma hora é amigo, outra hora vira totalmente inimigos, né? E aí nós podemos ver que depois dessas grandes lutas e batalhas, né, existe agora esse financiamento desses países muito ricos de petróleos, financiando o terrorismo no mundo inteiro. E aí, os Estados Unidos, já sabendo que esse país é um país terrorista, que financia o terrorismo, né? E que no dia 31 atacou justamente, não foi uma base, ele atacou... Adinaldo, me lembra aqui aonde... Não. Aonde fica... em todo o país tem um lugar para o passaporte de cada do seu país. Eles simplesmente atacaram a embaixada, né? Lá no Irã. E aí atacaram. Quando eles foram atacar, quem estava lá eram os fuzileiros navais. Você atacar a embaixada de outro país você estar declarando guerra para aquele país. Então, quem tomou o primeiro passo não foi o Donald Trump. E aí, Donald Trump até surgiu alguns comentários que ele queria cortar a cabeça da Hidra. E aí eu não vou... algum jornalista falou que ele queria cortar a cabeça da Hidra para cortar logo mal. Mas isso é uma hipérbole, um exagero de linguagem. Por quê? Não se pode cortar uma cabeça de uma hidra. A hidra, na mitologia grega, se você cortar a cabeça de uma, nasce duas. É verdade. Então, mas eu não duvido também que... O primeiro tinha que achar uma hidra, né? Achar onde? Isso ele falou mitologicamente, né? Ou seja, cortar o mal pela raiz. Exatamente, ele quis dizer isso, né? Então, o Donald Trump vai lá e manda matar esse general, tá? E aí o governo só queria uma desculpa para agora atacar não só os Estados Unidos, mas todos os países aliados dos Estados Unidos, né? Então, todo país que tiver embaixada em qualquer lugar do mundo que for aliado dos Estados Unidos está correndo um certo risco, né? Mas aí, respondendo à pergunta do nosso querido Nathanael Bremer, esses rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, isso sempre existiu desde o começo do mundo. O primeiro homicídio foi um irmão matando o irmão, né? Foi o Caim matando Abel. Então, não foi o primeiro e esse nem será o último, né? Por que não será o último? Porque a Bíblia diz que para acontecer essa terceira guerra mundial, né,
terá que acontecer o arrebatamento da igreja. E esse arrebatamento da igreja, né, crendo no pré-tribulacionismo, que é uma doutrina plausível, né, dentro das escrituras, em que as igrejas muito sérias, como a Assembleia de Deus, crê, né, e muitas igrejas batistas também, né, nós acreditamos que isso só acontecerá quando a igreja for arrancada daqui da terra. Aí sim vai acontecer, em primeiro lugar, vai acontecer muitas catástrofes na terra, mas ainda não será a Terceira Guerra Mundial, porque a Terceira Guerra Mundial só acontecerá no final da Grande Tribulação, tá? Então, nós podemos entender, Natanael, que tudo isso, como o Edinaldo frisou aqui, são como dores de parto. O que é isso? São princípios de dores, princípios, né? Então, uma mulher, quando está para dar à luz, uma criança, ela tem contrações, e as contrações só tendem a aumentar. Então, as coisas elas vão aumentando de forma gradativa, a ponto de até as pessoas que conhecem as Escrituras ficarem de modo já, como é que se diz? Não vou dizer acomodados, mas conformados com tudo isso. É natural. Por exemplo, um aspira, quando chega na polícia, quando ele vê a cena de um crime, ele fica estarrecido, às vezes precisa tomar remédio para conseguir dormir. E aí o dia a dia vai acontecendo, ele vai trabalhando na rua, todo dia é ocorrência, todo dia ele vê um corpo estendido no chão, todo dia ele faz ocorrência de estupro, de assassinato, e aquilo vai ficando de forma corriqueira na vida dele. Assim como, por exemplo, você chega para um médico da autópsia, está lá um corpo todo aberto, com até exalando um odor, um cheiro forte, e está lá o médico, só fez tirar a luva, pega o sanduíche, está lá comendo o sanduíche naturalmente e tomando seu refrigerante, não está nem aí para aquele corpo aberto, todo cravado de bala, ou todo perfurado de arma branca, e ele se acostumou com isso. Não é assim, Edinaldo? Então, da mesma forma, as coisas tendem a acontecer com aqueles que conhecem a Bíblia. Logo quando você dá de cara, você se assusta, mas de tanto estar acontecendo as coisas, você vai se acostumando. E aí para você vai ficando natural, né? É tanto que eu lembro da minha avó que ela dizia assim: no tempo da minha mãe, um filho não dizia um negócio desse. Isso no tempo da minha avó. A minha avó já tem 35 anos que morreu. Pensei que não, isso... A minha também faz tempo. Isso eu estou falando do tempo da minha avó. Hoje, meu amigo, os tempos que são diferentes mesmo. E ainda tem mais. E se Jesus não voltar daqui a 50 anos, os tempos serão daqui a 50... Ah, meu amigo, há 50 anos atrás nem celular existia. Hein, Edinaldo? Não existia, não. Eu lembro que os primeiros celulares, eu tinha 10 anos, eram uns tijolos, eu tenho 45 anos, vou fazer. E aí, ou seja, foram os primeiros tijolos que apareceu. Então, imagine daqui a 50 anos, se Jesus não voltar, como é que não vai estar o mundo? Só Jesus na causa, meu amigo. Então, fique tranquilo no seguinte aspecto: não vai eclodir a Terceira Guerra Mundial, mas que nós devemos estar preparados e prontos para o arrebatamento da igreja, sim, porque esse sim é iminente. O que é isso? A qualquer momento. Daquele dia e hora ninguém sabe, mas é a qualquer momento. Se ele acontecer hoje, temos que estar preparados, porque quando acontecer o arrebatamento da igreja, imediatamente
esse mundo vai entrar num estado de putrefação moral e espiritual, em quem vai reinar é totalmente o diabo. Quem diz que o diabo reina no mundo, ele está enganado. Ele não olhou a hermenêutica da Bíblia. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas nós vamos entender. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, ele domina o sistema mundano daqueles que vivem na desobediência. Mas quem comanda tudo é Deus. Só cai uma folha sequer de uma árvore se houver o consentimento de Deus. Agora, quando a igreja for tirada daqui da terra, aí, meu amigo, o pau vai comer. Aí a cobra vai fumar. A cobra vai fumar. Tá bom? Então, meu amigo, essa foi a hora do herege aqui. Foi só para lhe dizer que não precisa se espantar, que vai eclodir. Você vai ver agora, vai acontecer algumas coisas? Vai, porque esse povo lá do outro lado do mundo, que hoje tem um outro sentimento averso, né? Aos ocidentais, eles vão correr atrás para se vingar. Assim como a Al-Qaeda, que a palavra Al-Qaeda na palavra árabe significa a base, foi formada, um dia se vingou dos americanos derrubando as 2 torres gêmeas em 2001, em setembro de 2001, você pode esperar que vai vir coisa ruim mesmo. Mas espera aí, irmão, você podendo estar na rádio aí profetizando bem, bom, eu posso profetizar coisa boa na tua vida, né? Mas que vai vir coisa ruim para o mundo, vai. O mundo cambaleia de mal a pior. Essa é a verdade. E a Bíblia diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Mas fica firme aí em Cristo Jesus, porque realmente esses sinais indicam que ele está voltando. Tá bom? Deus abençoe. Se prepare, ó igreja.